Olá, queridos alunos do terceiro colegial extensivos da Escola SEB Ribeirão Preto. Aqui quem vos fala é o Fredão, beleza? Espero que vocês estejam bem aí, mantendo a rotina de estudos, esteja tudo certo, beleza? Em breve nós estaremos juntos, se Deus quiser, né? Vamos rezar para isso. Bom, nós vamos falar hoje de um assunto, né, cara, não muito fácil, chamado congruência de triângulos. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo e fizesse o estudo teórico dela, tá bom? Pausa o vídeo, faz as anotações que precisam, né? Volta para entender. E qualquer dúvida que você tiver, você vai lá no meu Instagram, né? Fredão Prof. Mate, e aí escreve que eu te respondo bem rápido. Combinado? Ó, primeira coisa, você estudou, você assistiu a videoaula passada, que foi do módulo 11 de triângulos. Se você não teve tempo de fazer isso ainda, se você não se organizou para isso, faça. Precisa fazer. É o módulo mais importante, um dos mais importantes da geometria plana, né? O estudo dos triângulos. Eu preciso que você faça aquele estudo. Então, se você ainda não fez o estudo do módulo 11, não faça o estudo do módulo 12. Né? Para o módulo 12, para esse vídeo agora e vai lá para assistir o módulo 11 antes de fazer esse estudo aqui, tá? Continuação, congruência, né? Precisa entender de triângulo para a gente estudar a congruência de triângulo. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos lá. O que significa a palavra congruência? Na verdade, a palavra congruência significa igualdade. Se dois triângulos são congruentes, eles são exatamente iguais. Nós dizemos que dois triângulos são congruentes se os seus lados e seus ângulos são ordenadamente iguais, são ordenadamente congruentes. Vários momentos da aula, o Fredão vai falar assim, ó, esse lado é igual àquele. Ops, gordão, não pode falar igual, tem que falar congruente, tá? Só para te puxar, para te pegar no pé, beleza? Só para ficar te incentivando a usar essa palavra congruência. Congruência significa igualdade. Se os triângulos são congruentes, eles são exatamente iguais. Eles têm lados e ângulos ordenadamente iguais. Quando você compara um e compara o outro, eles são exatamente iguais. Se eu recortasse um triangulinho como se fosse uma figurinha, se eu recorto um triângulo, ele encaixa perfeitamente sobre os lados do outro. Por isso que eu falo lados e ângulos ordenadamente iguais, tá? Então, digamos que eu desenhasse para você um triângulo ABC e um triângulo MNP, tá? E dissesse que eles são congruentes. Veja que o símbolo da congruência são 3 risquinhos, como se fosse o sinal de igual. O sinal de igual adicionado a mais um risquinho. Se você pegar um desses 3 risquinhos e apagar, que sinal que fica? Da igualdade. Por isso que eu te falo que os triângulos congruentes são exatamente iguais. Quer dizer, então, é o seguinte, se eu dissesse que os triângulos ABC e MNP são congruentes, eu estou dizendo que o lado AB é do mesmo tamanho que o lado MN. Eu estou dizendo que o lado AC é do mesmo tamanho que o lado MP. Estou dizendo que a base BC é do mesmo tamanho que a base NP. Tá? Não só isso, eles têm lados e ângulos ordenadamente iguais. Os ângulos de um são iguais do outro. O ângulo do vértice A é exatamente igual ao ângulo do vértice M, vai anotando aí. O ângulo do vértice B é exatamente igual ao ângulo do vértice N. Igual não, gordão, certo é falar congruente, ou os ângulos têm a mesma medida, beleza? O ângulo do vértice C é congruente ao ângulo do vértice P, beleza? Isso significa a congruência de triângulos. Os triângulos são exatamente iguais. Acontece que isso jamais vai ocorrer num vestibular. Jamais o cara vai dar todas as informações de um triângulo para você. E que me refiro com todas as informações? Ele não vai te dar a medida de todos os lados e todos os ângulos. Vão faltar informações. Vão estar faltando medidas de lado, vão estar faltando medidas de ângulo, e ainda assim, ainda que os triângulos sejam incompletos, eu preciso dizer para quem corrige se eles são ou não iguais. E se forem iguais, por qual motivo? Por isso que existem os critérios de congruência ou casos de congruência. Fazer o que eu fiz nesse slide aqui, ó, isso nunca vai acontecer para você. Nunca um problema de vestibular vai trazer todos os lados do triângulo e todos os ângulos do triângulo, ou dos triângulos, né, para vocês compararem, porque aí ficaria ridículo. Eu tenho 2 triângulos, eu tenho todos os lados e todos os ângulos, basta você olhar para um, olhar para o outro, ver que tem os mesmos lados e os mesmos ângulos, quer dizer que eles são iguais, né? Aí não faz sentido, tá bom? O que vai acontecer? Faltarão coisas, terão coisas faltando, tá? E ainda assim nós vamos dizer se eles são ou não congruentes, usando o que nós chamamos de congruência de triângulos, casos ou critério de congruência. Prefiro essa palavra aqui, ó, casos de congruência.
O primeiro caso é o mais simples que tem. É o caso lado, lado, lado. O que significa isso? Você vai comparar dois triângulos e vai perceber que eles têm os lados ordenadamente iguais. Veja que os lados do triângulo MNP são exatamente os mesmos que os lados do triângulo ABC. Quando isso acontecer, quando você bater o zóio em dois triângulos e perceber que eles têm os mesmos lados, eu posso afirmar que eles são congruentes pelo critério lado, lado, lado. Isso é bem simples. É difícil aparecer esse caso, né, cara? Porque ele chama muita atenção da gente. Você olha para um triângulo aqui, olha para outro triângulo aqui. Eles têm os mesmos lados? Velho, se tem os mesmos lados, nós vamos automaticamente concluir que eles são congruentes pelo critério lado, lado, lado. Beleza? Beleza? O segundo critério que eu vos falo, esse lado, ângulo, lado, é o mais importante da congruência de triângulos. Lado, ângulo, lado, a gente chama de bilau. Bi quer dizer dois lados e um ângulo no meio. Tá vendo que a gente chama de LAL, ou seja, lau, lado, ângulo, lado? Então quando a gente fala lau, a gente pensa assim, o bilau. Bi quer dizer dois lados e um ângulo posto no meio. Quando eu comparar dois triângulos, por exemplo, esses que eu estou desenhando para você, tá vendo? Se você compara os dois, você percebe que eles têm ordenadamente dois lados iguais e um ângulo posto no meio. Veja, os dois triângulos têm um lado que mede um risquinho, o outro mede dois risquinhos e tem um ângulo alfa no meio. Quando você compara dois triângulos e percebe que eles têm dois lados e um ângulo ordenados iguais, né? E um ângulo colocado no meio, eu já posso dizer que eles são congruentes pelo critério lado, ângulo, lado. Beleza? Esse é o mais importante, cara. Bateu o zóio em dois triângulos, percebeu que eles têm dois lados congruentes e um ângulo no meio, já posso falar que eles são congruentes pelo critério lado, ângulo, lado. Isso aí me lembra até cálculo de área de triângulo, né? Quando o cara te dá dois lados e um ângulo no meio, lembra que para calcular a gente faz assim, ó, ladim, ladim, senim por 2? Então esse é o mais importante de todos, eles nos chamam atenção, beleza? Eu estou comparando dois triângulos e percebi que eles têm dois lados congruentes e um ângulo posto no meio. Já posso falar que eles são congruentes pelo critério lado, ângulo, lado, beleza? Terceiro critério chamado alá. Alá o que, gordão? Alá significa um lado e dois ângulos. Um lado fornecido e dois ângulos em cima desse lado, sabe? Um lado fornecido e dois ângulos em cima do lado. Se você comparar esses dois triângulos que eu fiz para você, observe, tudo que é dado para ser usado. Se nós compararmos os dois triângulos, a gente percebe que eles têm um lado em comum, tá vendo? Destaquei para você, ó. Quer que eu volte? Se você comparar os dois triângulos, eles têm um lado em comum. E veja que sobre esse lado que é comum, eles têm dois ângulos. Um que eu chamei de verdinho, outro que eu chamei de vermelhinho. Alá o que, gordão? Alá significa um lado e dois ângulos em cima desse lado. Quando você compara dois triângulos e percebe que eles têm um lado comum, ó, um lado comum e dois ângulos em cima do lado, eu posso dizer que eles são congruentes pelo critério alá, tá? E outro que a gente usa bastante, viu, cara? Um que a gente usa bastante aqui, ó, bastante, é o chamado critério carnavalesco. Alalaô. O que é isso, gordão? Alalaô. Alalaô significa lado, ângulo em cima do lado e ângulo oposto ao lado. A gente escreve lado, ângulo, ângulo oposto. Lalaô. Tá vendo? Alalaô. Lado, ângulo e ângulo o. Lado, ângulo em cima do lado e ângulo oposto ao lado. Então observe que se você comparar esses dois triângulos aí, tá vendo, meu filho? Tá vendo? Eles têm um lado em comum que eu marquei de dois risquinhos. Um ângulo vermelho em cima do lado. E um ângulo azul oposto ao lado. Você viu? Você tem um lado aqui que eu chamei de dois risquinhos. Um ângulo vermelho em cima do lado. E um ângulo azul oposto ao lado. Oposto. Beleza? Então quando você compara dois triângulos e percebe que eles têm um lado, um ângulo em cima do lado e um ângulo oposto a esse lado, nós chamamos os critérios de congruentes, perdão, os triângulos de congruentes pelo critério lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Aqui nós temos então os quatro principais critérios da congruência. Só que veja que nenhum exemplo que eu fiz para você era de triângulo retângulo. Sabe por quê? Porque existe um caso especial, um critério especial dos triângulos retângulos, que é o chamado critério HC. O que é HC? Hospital das Clínicas. Não, bobão. Se eu estivesse na sala da lá, fora que eu escrevo assim, HC, todo mundo, Hospital das Clínicas. Fala, não, moleque, não é HC, Hospital das Clínicas. HC significa hipotenusa cateto. Quando eu comparo dois triângulos retângulos e vejo que eles têm em comum uma hipotenusa e um cateto,
acabou, fechou. Se eles têm uma hipotenusa e um cateto em comum, já era. Eu posso dizer que eles são congruentes pelo critério HC, hipotenusa, cateto. Vejam que os dois triângulos retângulos que eu fiz aí, os dois, a hipotenusa vale 3 isquinhos, e um dos catetos mede 2 isquinhos. Então, comparou dois triângulos, percebeu que eles têm a mesma hipotenusa e um mesmo cateto, eu posso falar que eles são congruentes pelo critério HC, tá? Chamado hipotenusa cateto. Aqui me recorda a aula lá de quando a gente se afastou, bem lá no começo do nosso afastamento, uma aula que o Jefão deu de triângulo retângulo, né, relações métricas do triângulo retângulo. Ele te ensina a fazer o Pitágoras Ninja, manja? Quando você tem a hipotenusa e um cateto, ele manda fazer uma continha de menos e colocar dentro da raiz. Você pega a hipotenusa eleva ao quadrado, pega um cateto eleva ao quadrado, faz uma continha de menos, coloca dentro da raiz. Isso quer dizer que me lembra Pitágoras Ninja e me lembra que, se eu estou comparando dois triângulos, eu percebi que eles têm a mesma hipotenusa e o mesmo cateto, eu já posso falar que eles são iguais, congruentes pelo critério HC. Isso prova, então, que o outro cateto que faltava vai ter o mesmo tamanho, né? Os estão faltando um em cada triângulo terão o mesmo tamanho. Acho que você entendeu, beleza? Então nós temos 5 critérios de congruência. Primeiro deles, lado, 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 quando eles têm os 3 lados iguais. Segundo deles, bilau, bi quer dizer 2, não é brincadeira. Bi quer dizer 2 lados e um ângulo no meio. Quando você tem um triângulo, 2 triângulos comparados, com 2 lados fornecidos e o mesmo ângulo no meio, lado, ângulo, lado. Alá é um lado e 2 ângulos em cima. Alalaô, que significa lado, um ângulo em cima do lado e um ângulo oposto ao lado. E o critério para os triângulos retângulos chamado hipotenusa cateto, tá? 5 critérios de congruência para nós estudarmos. Beleza? É nóis? Tô sendo claro? Se não estiver, pausa o vídeo, anota o que tem que anotar, volta o vídeo para entender o que o Fredão tá falando. Não tá conseguindo ainda assim? Me escreve lá no Instagram. A gente se fala por lá, ou te passo o meu telefone, você me manda mensagem no WhatsApp, o que você precisar. O Fredão lá no Instagram é Fredão Prof. Mate. Segue lá, tá? E aí a gente vai se falando. Tenho tirado muitas dúvidas por lá. Beleza, galera? A hora que eu não tô preparando os vídeos aqui, a hora que eu olho o Instagram, se tem uma solicitação sua lá, eu te atendo, tá? Vários amigos seus já fizeram isso, pode perguntar. Combinado? Tamo junto? Beleza? Posso continuar? Questão lá da sua apostila da tarefa. Você acha, gordão, que eu deveria fazer tarefa? Isso aí vai ser um suspense até o final do vídeo. Beleza? Beleza? Vai ser um suspense. 237. Na figura, tem-se o ângulo CAD congruente ao ângulo CBD. E, ao mesmo tempo, o ângulo ADC congruente ao ângulo BDC. Daí ele faz a figura. Letra A. Mostra que os triângulos ADC e BDC são congruentes. Letra B. Determine x mais y. Bom, vou pegar essa figura, que me lembra uma asa delta, que é o módulo 11. O senhor tem que estudar, o senhor tem que fazer a tarefa, o senhor tem que ver o vídeo lá. Vídeo importantíssimo. Quebrei a tarefa em 2 partes para que você pudesse fazer. Importantíssimo. Né? Me lembra a asa delta. Lembra que o ângulo de fora da asa delta é a soma dos ângulos das pontas. Foi a última questão de geometria plana que a FUVEST pôs na prova, que era aquela figura estrelada de 8 pontas. Beleza? A gente resolveu usando a asa delta. Tá? Até uma mocinha aí do SEB me mandou uma mensagem lá no Instagram perguntando: eu fiz diferente de você, mas eu também usei a asa delta, pode ser? Escrevi para ela: ficou show, ficou top, parabéns, fiquei orgulhoso. Tá? Então me escreve lá caso você precise. Mas voltando, ele deu essa figura e você sabe que tudo que é dado é para ser usado, beleza? O que ele falou? Ele falou que o ângulo CAD, tô marcando aí, tá vendo? Que o ângulo CAD é congruente ao ângulo CBD. Pronto, marquei. Os 2 ângulos verdinhos são congruentes, tem a mesma medida. Entre nós, são iguais, tá? Ele falou também que o ângulo ADC, galera, que eu tô marcando em azul, é congruente ao ângulo BDC, também azul. São congruentes, são iguais, tem que ter a mesma cor, beleza? Isso é o que foi dado. Eu quero provar para você, ou eu devo provar para você, que o triangulinho aqui, chamado ADC, que eu fiz em amarelo, ele é congruente ao triangulinho BDC que eu estou fazendo em verde, tá vendo? Então eu devo provar que esses 2 triângulos são iguais.
Veja, eles são incompletos. Eu não tenho a medida de todos os lados, eu não tenho a medida dos ângulos, e ainda assim eu devo provar se eles são ou não congruentes. Tá? Veja, observe que esse lado que eu destaco para você, ó, lado CD ou DC, é comum aos dois triângulos. Ele pertence tanto ao triângulo amarelo quanto ao triângulo verdinho. Então eu já tenho um lado comum, certo? Observe que sobre esse lado eu tenho o ângulo azul, tanto para o triângulo verde quanto para o triângulo azul. Qualquer um dos dois que você olhar, você tem esse lado que é comum, você tem um ângulo azul em cima do lado. E veja que nesses triangulinhos você tem um ângulo verde que é um ângulo oposto a esse lado. Você viu? Eu tenho um lado comum, eu tenho um ângulo em cima desse lado e eu tenho o ângulo oposto a esse lado. Se eu tenho um lado comum, um ângulo em cima e um ângulo oposto, é o critério carnavalesco ALA-LAO. Lado, ângulo e ângulo O. Então, pelo critério lado, ângulo e ângulo oposto, eu posso afirmar que os triângulos ADC e BDC são congruentes. Beleza? Agora, no item B, eu preciso provar para ele, ou determinar para ele quanto é x mais y. Logo, tem que encontrar o x, tem que encontrar o y para depois somar. Beleza? É nóis? Então vem cá, vamos embora. Provado que os triângulos são congruentes, olha o que eu queria te dizer. Poxa, se eu provei que eles são congruentes, eu provei que eles são exatamente iguais. Então eu posso dizer que esse lado aqui, ó, AD, do triângulo ADC, é do mesmo tamanho, é congruente, é igual ao lado BD do triângulo BDC. Ué, se eles são iguais, o lado vermelhinho de um lado é igual ao lado vermelhinho do outro, o lado AD de um triângulo é igual ao lado DB do outro. Então eu posso escrever que o 2x menos 3 é igual ao x mais 2. Já escreve aí. Que a medida 2x menos 3 é igual ao x mais 2. Virou uma equação do primeiro grau, tá vendo? Isola o x. X para um lado, número para o outro. Aqui se resolveu, x vai dar 5. Beleza? Já descobriu o valor do x. Agora tem que descobrir o valor do y. Calma, tá tranquilo. O mais difícil você já fez. Foi provar que os triângulos eram congruentes. Provado que eles são congruentes, você provou que eles são iguais. Tudo que tem de um lado tem que ter do outro. Eles têm ordenadamente os lados e os ângulos congruentes, ou sejam, iguais. Quer dizer, então, que esse lado AC do triângulo ADC será congruente ao lado BC do triângulo BDC. Então já escreve aí que a medida 2y mais 2 é igual a 3y menos 3. 2y mais 2 é igual a 3y menos 3. Equação do primeiro grau na variável y. Isola o y, letra de um lado, número do outro, o y vai dar 5 também. Tá? Se o y vai dar 5, acho que matou, né? Ele queria x mais y. O x vale 5, o y também vale 5. Quer dizer, então, que a soma x mais y vai dar 10. Essa questão lá da sua tarefa, da apostila, está resolvida. Combinado? Mas olha, esse assunto congruência de triângulos, cara, ele tem caído muito pouco no vestibular. Isso é bom pra gente. Por quê? Porque tem questão que é pepino, mano. Tem questão que é osso. Tem questão que é mó punk quando se fala de congruência. Sério? Mas muito. Muito. Principalmente aquelas questões de geometria plana que envolvem construções, sabe? Do nada o professor faz um risco para cá. Do nada o professor pega um lado, estica e fecha outro triângulo. Do nada o professor pega um lado, rotaciona. Aquelas questões que você já viu o professor fazendo na lousa. Tá? Então esse assunto ele pode ser difícil sim. E eu sinto essa necessidade de te mostrar também esse outro lado da moeda, beleza? Eu vou fazer isso a partir de agora. Trouxe aí uma questão da OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática, como um exercício complementar. Foi dada essa figura pra gente, ele fala que essa figura representa uma folha de cartolina quadrada. Folha de cartolina todo mundo conhece. Então imagina uma folha de cartolina quadrada que teve o seu canto recortado. Percebe que nesse quadrado que ele fez aí tem dois pedacinhos tracejados, tá vendo? Que é o cantinho dessa folha que foi recortada. Então ele quer dizer, com esse tracejadinho aí, o recorte do canto da folha. Então você considera um quadrado que teve o seu cantinho recortado. E veja que esse cantinho recortado é um triângulo retângulo. E ele fala assim, ó, é uma cartolina quadrada que teve o seu canto recortado, de forma que a soma dos catetos recortados é igual ao lado do quadrado. Então veja que o cantinho que foi recortado é de fato um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo que tem um cateto medindo A, porque ele já pôs isso na figura, e um outro cateto medindo B. De forma que ele diz assim, ó, a soma dos catetos recortados é o lado do quadrado.
Então, se eu somar esses catetos A mais B, eu tenho o lado do quadrado. Quer dizer, então, que o lado do quadrado vale A mais B. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a preencher no lado do quadrado. Veja na horizontal aqui, ó, na base desse quadrado, que eu tenho um pedacinho valendo A. O outro vai valer obrigatoriamente B. Por quê? Porque o lado do quadrado é A mais B. Ele falou que os cantinhos recortados, ou a soma dos cantinhos recortados é igual ao lado do quadrado. Então, A mais B é o lado do quadrado. Vou voltar aqui, ó. A base do quadrado tem que valer A mais B. Se eu já tenho um pedacinho que vale A, tá faltando B. Aqui no lado da vertical direita, aqui, ó, do quadrado, é o lado inteiro, tem que ser A mais B. Se eu já tenho um pedaço valendo B, quanto vai ser o outro? A. Beleza? Eu preenchi. Tudo bem? Porque o lado do quadrado vale A mais B. A pergunta da Olimpíada Brasileira de Matemática é: quanto vale alfa mais beta? Tá vendo? Alfa aqui embaixo, beta lá em cima. Ele quer saber quanto vale alfa mais beta. Difícil, cara. Muito difícil essa questão. A gente pensa em resolver por triângulo, soma dos ângulos internos, e não vai, cara. Não vai. Olha que difícil. Por isso que eu te falei que eu sinto a necessidade de te mostrar que congruência, às vezes, não é flor que se cheire. Quer ver? Você tá vendo esse triângulo azulzão que eu tô destacando aí pra você? Tá vendo? Ele é um triângulo retângulo, tá vendo? Pra você não esquecer dele, eu vou pôr ele aqui do lado, ó. Pra você não esquecer dele, eu vou pôr ele aqui do lado. Beleza? Ele é um triângulo retângulo de cateto horizontal medindo A mais B, cateto vertical medindo B e com ângulo alfa lá dentro. Beleza? Então eu pus aqui, ó, vou pegar uma escovinha e pus ele aqui, ó. Eu peguei esse triângulo azulzão, pra você não esquecer dele, eu representei ele aqui do lado. Beleza? É nóis? O que tava aqui, ó, mandei pra lá. Só pra você não esquecer dele, tá? Agora eu vou apagar essa bagunça aqui e vou continuar. Veja que esse triângulo azul aí que eu destaquei e já separei ele ao lado para você, ele é exatamente igual, ou seja, congruente a esse amarelão aqui. Vou falar que nada. Eles são exatamente iguais. Voltando. Esse triângulo azul aí que eu tô te mostrando, ó, tá vendo? Ele é exatamente igual a esse amarelão. Você tá brincando? Tô não. Esse triângulo amarelão, eu vou pôr ele lá em cima pra você, ó. Veja. Veja. Vou pegar uma escovinha aqui, ó. Esse lado do triângulo amarelão aqui, ó, é B. É o que tá aqui em cima, ó. Tá vendo? Esse lado aqui do amarelão, ó, é o lado inteiro do quadrado. E o lado inteiro do quadrado é A mais B. É isso aqui tudo, ó. Tá vendo? Então eu peguei esse triângulo de cá, joguei ali pra você ver. Beleza? E vou comparar esses dois triângulos aqui, ó, o amarelo e o azul, e vou provar que eles são iguais. Beleza? Então deixa eu apagar essa bagunça aqui. Peguei o triângulo amarelão, pus ele em cima para você. E veja que esses dois triângulos eu posso falar que eles são iguais. Iguais não. O que eu tenho que falar? Congruentes. Sabe por que eles são congruentes? Porque eles têm ordenadamente dois lados congruentes com um ângulo no meio de 90 graus. Ó, quer ver? Ó, vou fazer uma baguncinha aqui. O triângulo azul tem um lado que é B. O triângulo amarelo tem um lado que é B. O triângulo azul tem um lado que vale A mais B. O triângulo amarelo tem um lado que vale A mais B. Então eles têm ordenadamente dois lados iguais com um ângulo de 90 graus no meio, você viu? Dois lados iguais com um ângulo de 90 graus no meio. Puxa, é isso, né, gordão? Então, comparando os dois, eu vejo que eles têm dois lados e um ângulo colocado no meio de 90 graus. Então, eu posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes pelo critério bilau. Olha lá, bi quer dizer dois lados e um ângulo colocado no meio. Quer dizer então, que de fato o triângulo azul é igual ao amarelo, congruente ao amarelo. Tudo que tem no azul tem que ter ordenadamente igual no amarelo. Então veja, no triângulo azul tem esse ângulo alfa que fica oposto a B. Então lá no triângulo amarelo tem que ter um ângulo alfa oposto a B. Então se lá naquela pontinha do triângulo amarelo é alfa, aqui nessa pontinha do triângulo amarelo é alfa também, ó. Aqui, ó, nessa pontinha, tá vendo? Se aqui é alfa, aqui tem que ser alfa também, que eu tô te indicando, tirando essa bagunça daqui. Beleza? Fechou? Agora veja, ele quer saber alfa mais beta. Eu preciso trabalhar com esse ângulo beta. Olha para esse triângulo verdão aqui, magrelo e compridão. Tá vendo? Magrelo e compridão. Esse triângulo verdão aí, vou pôr ele aqui do lado para você. Veja, ele tem, vou pegar uma escovinha aqui, ó. Ele tem essa basezinha medindo A. Eu pus essa basezinha medindo A para você. Ele tem esse lado inteiro na vertical, que vale A mais B.
eu pus esse lado inteiro na vertical que vale A mais B. Beleza? Então você tem esses dois, esse triângulo aqui jogado aqui do lado para você não esquecer dele, tirando a bagunça daí. Beleza? Agora observe, esse triângulo verdão aí, que eu pus para você, ele é exatamente igual, galera, ele é exatamente igual a esse triângulo rosa que tá chegando aqui. Você fala, tá brincando? Fala, tô não. Vou pegar esse triângulo rosa, ó, vou meter ele aqui embaixo para você ver. Pra você comparar o rosa com o verde e ver que eles são iguais. Quer ver? Se eu pegar esse triângulo rosa e pôr ele aqui embaixo para você, compare. Compare o triângulo verde com o triângulo rosa. Eles têm ordenadamente dois lados congruentes e o mesmo ângulo no meio de 90 graus. Você viu? Olha aqui, ó. O triângulo rosa tem um ladinho medindo A, o verde tem esse lado medindo A. O triângulo rosa tem um lado aqui medindo A mais B, tá vendo, ó? E o triângulo verde tem um lado medindo A mais B, tá vendo? Eles têm dois lados com esse ângulo de 90 graus no meio, ó. Eles têm dois lados com esse ângulo de 90 graus no meio. Quer dizer que, de fato, esses dois triângulos são congruentes, porque tem dois lados e um ângulo posto no meio. Então, tirando essa bagunça daí, eu posso dizer que os triângulos são congruentes pelo critério bilau. Bi quer dizer dois lados e um ângulo no meio. Quer dizer que tudo que tem no triângulo verde tem que ter no triângulo rosa. No triângulo verde tem esse ângulo beta, ó, que eu estou pondo de amarelão, que fica oposto ao lado A. Então lá no ângulo rosa, no triângulo rosa, perdão, tem que ter o ângulo beta que fica oposto ao A. Se no triângulo rosa tem esse ângulo beta aqui, ó, aqui no canto tem que pôr o ângulo rosa também. Então tirando a baguncinha daí, se no rosa tem beta, lá no rosa tem beta também. Quer dizer então que se eu somasse esse cantinho todo aqui, ó, esse cantinho todo aqui, ó, esses três ângulos, observem, é o canto de um quadrado. Então, se eu somasse alfa mais 27 mais o beta, isso teria que dar 90 graus pra gente, beleza? Se alfa mais 27 mais beta tem que dar 90, passa o 27 para lá, você acaba concluindo que o alfa mais o beta vai ser 90 menos 27. 90 menos 27 vai dar 63 graus, tá? Que era exatamente a pergunta dos caras da UBM. Quanto era alfa mais beta? Alfa mais beta, 63 graus. Beleza? Essa questão? Difícil? Limpei essa baguncinha. Então, alfa mais beta mais 27 tem que dar 90. Olha lá, fiz a continha, alfa mais beta, 63. É nóis? Tamo junto? Olha aí, fião. Segunda fase da Unicamp. Item A, fácil. Item B, super difícil. Tá? Mas é assim, cara. Passar no vestibular não significa lá na segunda fase ter que fechar as provas. Ó, acertei, gabaritei matemática, Não, cara. Tem que fazer tudo o que você pode. Tem que se dedicar a fazer a maior quantidade de itens possíveis. Por isso que as questões têm itens A, B, algumas têm itens A, B e C, né? É para você ir roubando dentro da prova vários itens possíveis. Quem rouba mais, melhor, né? Quem tira mais varetinha, digamos assim, ganha o jogo de palitos, né? Mesma coisa que o vestibular. Essa questão, o item A é bem acessível, o item B é difícil. É lindo de morrer, mas é difícil. Quer ver? Unicamp, segunda fase, 2018, exercício complementar. Não tem na nossa apostila, tá? A figura abaixo exibe um triângulo com lados de comprimentos A, B e C e ângulos internos θ, 2θ e beta. O que ela falou no enunciado está desenhado. Um triângulo de lados Azinho, Bzinho e Czinho e ângulos internos θ, beta, 2θ. Letra A. Supondo que o triângulo seja isósceles, estou te falando da importância do módulo 11, galera. Tem que assistir às aulas do módulo 11. Né? Aluno de cursinho fala, não, esse assunto de triângulo eu já sei. Eu sei que você sabe. Eu confio em você. Mas não adianta saber tudo do que todo mundo sabe. A gente tem que ser diferente. Nós não podemos ter essa postura. Tipo, eu já sei esse assunto aí. Eu sei que você sabe. Eu confio em você. Mas eu também sei que outros também sabem. Então vamos voltar. Vamos assistir. Vamos fazer diferente desse. Vamos treinar.
Vamos assistir a aula, vamos treinar os exercícios. Tá com dúvida? Pode me chamar, eu te ajudo aí. Combinado? Tamo junto. Sempre tivemos, porque não vamos estar agora. Beleza? Mas, supondo que o triângulo seja isósceles, determine todos os valores possíveis para o ângulo θ. E a letra B é difícil. Prove que, se o lado Czinho é igual a 2A, então beta é igual a 90. Ele manda provar no item B que o beta é 90, sabendo que o lado Czinho mede 2A. Vamos por partes. Peguei o triângulo, reduzi ele um pouquinho aí para caber na tela. Ele tem um triângulo de lados Azinho, Bzinho e Czinho. E ângulos internos θ, beta, 2θ. Ele fala assim, supondo que o triângulo seja isósceles. Bom, se o triângulo é isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, desses três ângulos aí, eu tenho que escolher dois para serem iguais. Vamos supor que esse triângulo, esse Czinho aí fosse a base. Negativo. Negativo. Esse lado Czinho não pode ser a base. Tipo, por quê? Porque se esse lado Czinho fosse a base, eu teria que dizer que os ângulos da base são iguais. Jamais o θ vai ser igual a 2θ. Quem é o número que é igual ao dobro dele mesmo? Quem é o número que é igual ao dobro dele? Porque θ teria que ser igual a 2θ. O único número que é igual ao dobro dele é o zero. O θ não pode ser 0 graus. Se o ângulo for 0 grau, o triângulo não existiria. Concorda? Então esse lado Czinho não poderia ser a base do triângulo isósceles. Ah, se o lado Czinho for a base, negativo. Se ele fosse a base, os ângulos da base deveriam ser iguais. Nunca o θ pode ser igual a 2θ nesse caso. Então esse caso não dá. E se esse lado A fosse a base? Uai, se esse lado A for a base, os ângulos da base devem ser iguais. Então essa é a primeira hipótese. Se o lado A for a base, os ângulos da base são iguais. Então a primeira hipótese é eu considerar que o beta tem que ser igual a 2θ. Certo? Se esse lado que eu destaquei agora, que tem medida Azinho, se ele for a base do triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então o beta tem que ser igual a 2θ. Os ângulos da base são iguais. Sendo assim, vou usar o teorema angular de Thales, que garante que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Então beta mais θ mais 2θ, que são os ângulos internos do triângulo, tem que dar 180. Eu vou trocar o beta que eu tenho por 2θ. Faça a troca aí. Substituindo o beta por 2θ, vai ficar 2θ mais θ mais 2θ igual a 180. 5θ igual a 180, passo 5 dividindo, θ vai dar 36 graus. Então, se esse triângulo tivesse a base, o lado medindo Azinho, o θ vai medir 36 graus. Mas isso é uma outra suposição, uma outra possibilidade. E se esse triângulo tivesse o lado Bzinho como sendo base? Vai, tudo bem. Se o lado Bzinho for a base, os ângulos da base deverão ser iguais. Então, a outra hipótese que eu tenho é que beta é igual a θ. Quer que eu volte? Uma outra situação é se esse lado Bzinho do triângulo for a base. Se esse lado Bzinho do triângulo for a base, os ângulos da base devem ser iguais. Então, a hipótese é que beta tem que ser igual a θ. Escreve aí. Se beta for igual a θ, usa a soma dos internos. A soma dos internos do triângulo tem que dar 180. Então, beta mais θ mais 2θ dando 180. Substitua o beta, ó. Troque o beta nesse momento por θ. Então vai ficar θ mais 2θ igual a 180. 4θ igual a 180, θ igual a 45 graus. Então ele fala assim, no item A, supondo que o triângulo seja isósceles, quais são todas as possibilidades para o ângulo θ? Bom, se o triângulo fosse isósceles, as possibilidades para o ângulo θ seria 36 e 45. Beleza? Lindo esse item A, super inteligente. De certa forma, bem acessível. Agora o item B, super difícil. Super difícil, cara. Difícil. Ou, sério mesmo. Quem que pensa na solução que eu vou fazer para você agora? Ou é a solução que a equipe de professor de matemática fica pensando para fazer. Sabe, dá a impressão, quando o cara tá assistindo aula de matemática, fala, nossa, esse professor é foda. É nada, a gente prepara tudo antes. A gente se dedica antes, cara, fica lá treinando, buscando exercício, procurando, resolvendo, vendo uma forma de resolver, vendo outra. Às vezes você vê um cara fazendo diferente de você melhor que o seu jeito. Nós estamos estudando também para dar as aulas, cara. O professor não pode parar. Né? A gente está se reinventando para trazer a matéria para vocês agora de uma forma diferente que a gente nunca fez. Né? E eu espero que vocês tenham compreensão quanto a isso, né? E vocês têm, pelos elogios que a gente tem recebido, tal. Muito obrigado, inclusive, né? Mas vamos lá. Eu vou te mostrar uma solução, mas não se obrigue a, tipo, nossa, eu tinha que saber fazer isso. Não, não. Eu preciso te mostrar esse outro lado da moeda, conforme eu te falei.
Bom, ele fala assim, ó, ele quer que você prove no item B que o beta é 90 graus, sabendo que o lado Czinho mede 2A. Tá bom? Provar que o beta é 90, sabendo que o lado Czinho é 2A. O que eu fiz? Peguei o triângulo. Primeira coisa, voltando. Primeira coisa, eu vou trocar o lado Czinho por 2A. Provar que beta é 90, sabendo que Czinho vale 2A. Então a primeira coisa que eu fiz foi trocar o lado Czinho por 2A. Até aí nada demais. Agora olha a sacada que difícil. O que me chama a atenção é, dentre esses ângulos internos do triângulo, um deles valer θ e o outro valer 2θ. Nós teremos duas coisas para pensar, galera, na segunda fase. Pensar que o 2θ é um arco duplo e levar essa questão para trigonometria, nem sei se tem solução por esse lado. Ou pensar que eu poderia pegar esse ângulo que é 2θ e traçar a bissetriz. Lembrando, lá do módulo 10, que bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Sacou? Então se eu pegasse esse ângulo que é 2θ, eu poderia traçar a bissetriz. Olha que foda, olha que difícil. Nossa, gordão, quem quer pensar nisso? Eu tô dizendo, não sei. Eu poderia pegar esse ângulo 2θ, eu vou voltar para você, olha a imagem aí. Eu poderia pegar esse ângulo 2θ e traçar uma bissetriz. A hora que você traça a bissetriz, obviamente você parte o ângulo ao meio. Θ para um lado, θ para o outro. Agora olha que sacada. Lá do módulo 11, do anterior a esse aqui, ó, que eu tô te pedindo para estudar. Triângulos. Observe que esse triângulo amarelinho, que nem tem nome, e não vou pôr nome, sabe por quê? Porque a própria Unicamp nem pôs nome nos vértices do triângulo. Então esse triângulo amarelinho, repare que os ângulos da base são iguais. Eu vou pegar uma escovinha aqui, ó. Esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui, ó, você tá vendo? Os ângulos da base são iguais. Poxa vida, se os ângulos da base são iguais, é porque o triângulo é o quê? Fala, isósceles, né? Então vou tirar essa baguncinha daí, ó. Eu acabo percebendo que esse triângulo é isósceles. Que o triângulo amarelo é um triângulo isósceles. Sendo assim, se o triângulo amarelo é um triângulo isósceles, eu falei assim, ó, lá no módulo 11. Sabe qual que é a propriedade mais importante de um triângulo isósceles? Não é que ele tem dois lados iguais, não. Porque, na verdade, a definição de triângulo isósceles não é assim. Triângulo isósceles é o triângulo que apresenta pelo menos dois lados iguais. Pode ser assim, ó, dois lados iguais e um diferente. Esse lado diferente a gente chama de base, ou até mesmo os três lados iguais. Ah, mas se os três lados do triângulo são iguais, ele é equilátero. Eu sei, só que todo triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Então a propriedade mais importante dos isósceles não é que ele tem pelo menos dois lados iguais, que os ângulos da base são iguais. Sabe qual que é a propriedade mais importante, a propriedade mais pica do triângulo isósceles? É que em todo triângulo isósceles a altura cai sobre o ponto médio da base. Foi a questão da FUVEST 2017. Eu pus ali na aula para você ver. Tá? Então esse triângulo amarelo aí que é um triângulo isósceles, se eu traçasse a altura, eu deveria lembrar que em todo triângulo isósceles a altura cai no ponto médio da base. Então se eu traçar a altura, por ser a altura ela forma 90 graus na base, e vai dividir essa base ao meio. Então a altura cai no ponto médio e divide a base em duas. De duas medidas A para cada lado. Beleza? É nóis? Beleza? Agora veja que foda. Eu ainda tenho que provar que o beta é 90. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou provar para você que esse triângulo que eu destaco em azulzinho para você, tá vendo? Esse triângulo azulzinho, tem que chamar de cor porque não tem vértice para ele. O triângulo azulzinho, eu vou provar para você que ele é igual, ou seja, ele é congruente ao triângulo amarelinho. Você está brincando? Não estou brincando. Eu vou provar para você que o triângulo azul é congruente ao amarelo. Para isso, eu vou separar os dois triângulos, ó. Eu peguei o triângulo azul e separei do triângulo amarelo, tá vendo? E vou comparar os dois. Por comparação, observe. O triângulo azul tem um lado que mede A, tem um lado vermelho, tá vendo, ó? Tem um lado azul que mede A, tem um lado vermelho e tem um ângulo no meio. Ô, fião. Veja, eu vou voltar para você aqui, ó. O triângulo azul tem um lado azul, que mede A, tem um lado vermelho e tem um ângulo no meio medindo θ. Então eu tô vendo que eu tenho dois lados e um ângulo θ no meio. Compara com o amarelo. O triângulo amarelo também tem esse lado valendo A. Também tem esse lado vermelho, porque aliás é o mesmo, ele é comum aos dois. Volta para a figura original da Unicamp. Veja que essa bissetriz aí que eu fiz, ó, é o lado vermelho que eu estou me referindo. Então o triângulo amarelo também tem o lado azul, tem o lado vermelho e tem um ângulo no meio. Viu? Comparado os dois triângulos, eu percebo que eles têm dois lados ordenadamente congruentes com o mesmo ângulo no meio, que eu chamei de θ.
Se eles têm dois lados com um ângulo no meio, eu posso dizer que eles são congruentes pelo critério Bilal. Dois lados e um ângulo no meio. Por favor, não entenda mal, isso não é brincadeira, nem brincadeira pornográfica. Quando eu digo Bilal, bi quer dizer dois lados e um ângulo no meio, né? Pra gente pensar no lau, lado, ângulo, lado, beleza? Então eu provo para vocês que os triângulos são congruentes desta forma. Sendo assim, tudo que tiver no triângulo amarelo tem que ter no triângulo azul. Você percebe que no triângulo amarelo tem um ângulo de 90 graus, ó? Você viu que no triângulo amarelo tem um lado que mede A, em cima dele tem um ângulo θ e um ângulo de 90. Então isso tem que acontecer lá no triângulo azul. Se no triângulo amarelo tem um ângulo de 90, lá no triângulo azul tem que ter um ângulo de 90 também. Então a gente acaba provando, como os triângulos são congruentes, que o beta de fato é 90 graus. Beleza? É nóis? Espero que você tenha aproveitado, que você faça bom uso desse exercício, como o do anterior, que são dois difíceis. Você volte o vídeo, você pause o vídeo, faça o seu desenho, anota. Vamos colorir. Folha de papel branco para estudar geometria, né? Não folha com papel com pauta ruim. Folha de papel branco. Folha sulfite, caderninho de desenho, mais fácil. Canetas coloridas, beleza? Para ativar o cérebro aí, para poder enxergar melhor as soluções. Combinado? E aí, sugestão de tarefa para vocês, falei que era um suspense. Eu indico o estudo da teoria. Digo que você assista esse vídeo inteiro, né? Não vai pulando não partes. Que você assista ele inteiro e que você estude a teoria desse vídeo. Tendo a tarefa do módulo 11 já resolvida. Como eram muitos exercícios lá do módulo 11, eu falei que eu quebraria em duas e que na aula de quinta-feira dessa semana aqui, que é do dia 16 de abril, você faria a tarefa ainda do módulo 11, tá bom? Desta forma, se você de repente já fez a tarefa do módulo 11, tá tudo em dia, tá belezinha, eu tenho uma outra sugestão aí, ó, que você faça os exercícios 231, 234 e 240, que estão perdidos nesse módulo, que não tem nada a ver com congruência de triângulos. O autor da apostila colocou esses três problemas que são super legais, mas que não tem nada a ver com congruência. São referentes a triângulos, então eu gostaria que você fizesse isso de tarefa, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom, tamo junto sempre, tá? Bons estudos.